Senhores, excelente quarta-feira a todos. Tudo bem? Senhores, hoje aconteceu uma situação bastante delicada que o presidente do INSS, o seu Alexandro Stefanuto, ele foi afastado do cargo que ele vinha ocupando como presidente do INSS, que vinha desde 2023 nesse cargo, por conta de uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Senhores, apesar de estarmos fugindo um pouco do nosso assunto, que o foco é tratar como uma ideia de finanças para o futuro, aqui o INSS possibilitava vocês de acontecer alguns descontos na sua aposentadoria de uma maneira que era destinada para algumas associações. Isso sem você permitir, tá? Eu já adianto uma coisa, tá, senhores? Vocês têm todo o direito de reaver essa situação e buscar uma ação contra o INSS de dano moral, tá? Essa situação aqui, ela, além de tudo, por ser uma prática criminosa, né, consolidada aí pelo próprio presidente do INSS, é uma ação que, de fato, vocês devem procurar um advogado da sua preferência, e aí eu digo, talvez um especialista em direito previdenciário, tá? Ou um pós-graduado em direito previdenciário, porque ele deve entrar, né, buscar, de fato, ter conhecimento se você teve esse desconto, tá? E aí, de fato, buscar uma ação indenizatória ou até mesmo uma reversão aí desses valores que vocês tiveram esse desconto e não perceberam, tá? Assim, eu digo também numa situação porque, por vezes, se a pessoa recebe um salário mínimo, de fato é perceptível, às vezes 20, 25 reais ali, descontado da sua aposentadoria todos os meses. Para quem recebe um pouquinho acima do salário mínimo, né, por vezes não percebe esse desconto, né? E principalmente se porventura assim, a pessoa recebe às vezes 3, 4 mil reais, o INSS é obrigado a reter, por exemplo, imposto de renda. De fato, a pessoa não vai se dar o trabalho de ir lá no site do INSS para ver se teve esse desconto para uma associação, destinada para uma associação. Essa operação, senhores, eu vou deixar aqui na descrição a própria notícia do Globo.com, tá? Essa associação, essa prática, né, ela descontava irregularmente, todos os meses, parte de mensalidade que eram aplicadas sobre benefícios de aposentadoria e de pensão por morte, tá? Se porventura você percebeu isso no desconto do seu benefício, você pode, tá? Você pode, ou talvez até você deva, tá, entrar contra uma ação contra a associação, tá? E também contra o INSS, tá? São situações que, por vezes, né, você não permitiu essa possibilidade de vir descontar nada no seu benefício. E ainda assim, com o aval do presidente do INSS, isso aconteceu, tá? E se você não permitiu, se você não teve um contrato assinado, se você não teve nada nesse sentido, você pode vir a possibilitar essa restituição desses valores, tá? É uma situação diferente de empréstimo, tá, senhores? Eu já oriento para vocês que o empréstimo, de fato, você permitiu, tá? Você teve uma contraprestação daquilo. Aqui não. Aqui a associação entrou no seu benefício e teve ali um desconto quase que imperceptível, tá? Acumulado nos últimos 5 anos, que é o que provavelmente o judiciário possibilite essa restituição, você tem todo o direito de buscar essa restituição perante, né, o Poder Judiciário, né, do seu estado ou da sua região federativa, tá? Senhores, eu oriento, volto a dizer aqui, eu oriento vocês a buscar um profissional especializado, tá? Eu, como advogado, eu posso adiantar para vocês com bastante precisão. Existe muitas pessoas que têm uma interpretação, vai ter, né, uma interpretação diferente do que a que eu estou expondo. Vou ofertar essas ações para os meus clientes
se elas tiveram esse desconto para a gente entrar com uma ação, né? Aí nós estamos falando talvez aí de uma indenização de 5 a 10 mil reais de dano moral contra o INSS, né? A depender da interpretação do magistrado, como também a restituição dos últimos 5 anos. Aí, se foi aí 20 reais ou 25 reais, você tem que calcular isso, né, durante os últimos 5 anos, né? Aí você só deve ter o cuidado de fazer vezes 13, porque também, muito provavelmente, veio descontado também do seu 13º salário, tá? Senhores, eu volto a chamar a atenção de vocês, porque não se apeguem ao benefício do INSS, tá? Todas as quartas-feiras eu trago aqui um conteúdo riquíssimo, né, para você gerar uma renda extra, né? Não interpretem o conteúdo que eu faço aqui no YouTube como renda principal, tá? Mas gerar uma renda extra, porque para o futuro você não precisar depender do sistema previdenciário do Brasil, tá? O sistema previdenciário do Brasil, de fato, ele não dá uma contraprestação na medida que você paga o seu benefício, tá? Ele vai te dar um benefício que o sistema entende que é agradável ao sistema. No caso, por vezes, se você é CLT, de fato não tem como você escapar disso, né? Mas você pode ser contribuinte individual, né, ou ter uma outra metodologia de contribuição perante o INSS, tratem isso como uma caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter, tá? Qualquer outro investimento que não seja o próprio INSS, tá? Porque vai acontecer isso com vocês, tá? Se está acontecendo isso em 2025, 2030, 2035, com certeza essas modalidades de fraudes, porque isso daqui é uma fraude, tá? Essas modalidades de fraude vão acontecer no futuro, tá? E aí eu de fato, oriento vocês, senhores. Eu trato um conteúdo sobre games online, tá? Existem muitos jogos que aí te orientam a você trazer perto de 800, R$1.000 por mês, tratando ali 2 a 3 horas por dia, tá? Não utilizem esses R$800 hoje. Guardem esses R$800 para vocês no futuro, vir a utilizar ele da maneira mais adequada, que não precisem contar com a aposentadoria do INSS, tá? Senhores, eu deixo aqui essa notícia, tá? Eu peço para vocês considerem deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Todas as quartas-feiras estamos tratando conteúdo riquíssimo sobre investimentos e modalidades de ganhos de dinheiro pela internet, beleza? Eu vou ficando por aqui, senhores. Uma ótima quarta-feira a todos e até mais.